Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Essa é a hora que os meus alunos irão ver esse primeiro vídeo, essa primeira aula do meu curso Gramática Encáptica e o Português. Bom, chegamos em nosso primeiro encontro e esse primeiro encontro é justamente para trazer algumas nuances introdutórias sobre a gramática. Veja, hoje no Brasil temos um nível de analfabetismo funcional muito grande. E a educação, vamos dizer, brasileira formal, não tem ajudado tanto para tirar os alunos, as pessoas, né, do analfabetismo funcional. De modo geral, o analfabetismo funcional tem algumas problemáticas de interpretação de texto, até da oratória e de várias questões que permeiam a vida do sujeito, do indivíduo, da pessoa que assim se encontra. Então meu curso é justamente uma preocupação com a gramática e com a literatura. Então é muito importante você acompanhar passo a passo do meu curso, passo a passo da aula para poder se jogar no português, se jogar na gramática, se jogar na literatura. Então, por que? Eu escrevi um pequeno texto falando sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas têm problemas em estudos, vamos dizer, acadêmicos. E muita gente aí nos últimos 3, 4 anos chegam até mim e perguntam: Anderson, por onde eu começo a estudar filosofia? Aí a minha resposta é sempre a mesma, né? Não comece a estudar filosofia lendo livros de filosofia. Esqueça os livros de filosofia. Se começa pelo domínio da linguagem. Se eu não dominar a linguagem, vamos ter problemas aí, né? Então, esse é o ponto. Dominação da linguagem. Temos que dominar a linguagem. Isso é muito importante para os seus estudos acadêmicos. E quando eu digo dominar a linguagem, eu digo no sentido de que eu preciso ser imergido na literatura, por exemplo. Eu preciso ler os grandes nomes da literatura portuguesa. Eu preciso conhecer o meu idioma. Claro, vamos estudar as terminologias técnicas que permeiam a gramática do português, isso é muito importante. Porém, precisamos também se jogar, essa é a palavra, se jogar no mundo da literatura. Estudar português não é apenas pegar um livro de gramática e memorizar o que é sujeito e predicado. Não é apenas saber o que é um substantivo. Anderson, agora eu sei o que é o encontro vocálico. Anderson, agora eu sei o que é uma sílaba tônica. Veja, tudo isso é muito importante, são as bases. Porém, se não tiver literatura, nada disso importa. Nada disso importa. Não adianta nada você estudar gramática sem a literatura. Sem ir aos grandes autores. Por exemplo, sem ler, um grande autor que é o Machado de Assis. E nós cristãos temos, por exemplo, a Bíblia, que no mundo literário é o maior livro. Não tem Virgílio, com seu livro Enéida, as grandes literaturas gregas, de Homero, de Hesíodo, o próprio Camões, que é muito importante aí para a literatura portuguesa de modo geral. Vamos dizer que Camões é o pai fundador do português. E autores, por exemplo, como eu acabei de falar, né, Machado de Assis, Graciliano Ramos e outros. Então é muito importante estudar literatura. Então, esse curso aqui é muito importante nessa pegada, nesse vai e vem. Estudar gramática e sem se esquecer
da literatura. Então, gramática encáptica. O que é esse termo encáptico? O que significa? Significa entrelaçamento. Significa coexistência. Coexistência com o que, Anderson? Coexistência com a gramática. Então a gente vai estudar uma gramática e vamos jogar a gramática diante da literatura para o mundo, para a criação, para a realidade. Olhar para a realidade, olhar para a criação, olhar para o mundo. Então, existe a gramática stricto sensu e lato sensu, ou seja, a gramática mais intensa e essa gramática reverberando no mundo. Veja, o problema do analfabetismo funcional toca justamente aí. O analfabeto funcional ele não é apenas um ser que não consegue interpretar um texto. Isso é autoevidente. Mas o analfabetismo funcional toca na vida inteira do sujeito. Tudo que ele faz possui problemas. Claro que existe a graça comum, né? E o analfabeto funcional consegue sobreviver ou viver na realidade. Mas muitas vezes ele não consegue lidar com problemas que aparecem. Por quê? Porque ele não consegue interpretar a vida. Não é só pegar um texto, eu vou pegar um texto aqui de Machado de Assis, vou ler e não vou saber interpretar porque eu sou analfabeto funcional. Eu olho para a minha vida, para o relacionamento, por exemplo, com a minha família, com a minha igreja, com as pessoas no meu trabalho e não consigo lidar com os problemas. Me fere. Quando eu resolvo um problema, eu resolvo de modo muito mais pesado do que outras pessoas resolveriam. Por quê? Porque eu não consigo interpretar a vida. Então, você precisa ter a base. O domínio da linguagem. O domínio da linguagem é muito importante para isso. Então eu quero começar essa primeira aula trazendo alguns pontos introdutórios. O primeiro ponto é justamente a formação do Antigo Testamento e a linguagem. Veja, esse curso é um curso com a característica, vamos dizer, olhar para o português a partir da cosmovisão cristã. Então vamos incutir filosofia cristã, incutir cosmovisão cristã nas nossas análises, nos nossos estudos da gramática portuguesa, né? Então eu quero começar fazendo uma citação que é muito proeminente, né? Abre aspas. O Antigo Testamento formou-se lentamente dentro de um período de 1000 anos. E muitos escritores inspirados, editados, escribas e outros estiveram envolvidos na sua formação. No início, as histórias da criação e do começo do judaísmo eram passadas adiante oralmente. Mais tarde, depois do alfabeto hebraico ter sido desenvolvido, essas histórias começaram a ser escritas. E outras histórias, leis, profecias e poesias foram adicionadas a elas. Através dos séculos, esses escritos descrevem, melhor dizendo, o envolvimento de Deus na história da humanidade. Vamos ler até aqui. Então veja, eu coloquei aí em vermelho, né, a palavra oralmente. Veja que no Antigo Testamento a gente vai encontrar a palavra escrita. Mas toda aquela tradição antes da escrita era passado para o outro de boca em boca. Então, os pais passavam para os filhos ia passando para a sua descendência, né? Então, a sua ascendência, melhor dizendo. Então, quando a gente observa o Antigo Testamento, a linguagem é muito importante. Na nossa segunda aula eu vou trazer algumas teorias. Uma teoria muito importante é a teoria que eu chamo de quadrilátero. Quadrilátero que vem de 4, né, quadrante. Projetivacional. Esse neologismo, essa palavra projetivacional, vem de projeto. Então, um quadrante em projeto. Que é, nada mais nada menos, a teoria de que tudo começa na linguagem a partir de um olhar cristão, vamos dizer assim, né, ou judaico-cristão. Por quê?
Porque Deus criou tudo pela palavra. Então, o primeiro nível de palavra que eu vou abordar é a voz. O segundo nível de palavra é a letra, que no caso aqui as escrituras. O terceiro nível de palavra é a palavra encarnacional, isto é, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. E por fim o querigma, que é a proclamação, que todos nós somos proclamadores. Todos os sujeitos, todos os indivíduos são indivíduos da apologética, isto é, todos nós, ao proclamar as coisas, ao proclamar a realidade, ao interpretar linguisticamente a realidade, estamos defendendo algo, né? Então, a linguagem é muito importante. Na Idade Média, os filósofos, a Igreja Católica, né, estudava a partir de dois blocos. O bloco do trívio, que lida com 3 aspectos, e o bloco do quadrívio. Vamos pensar o trívio. O que é o trívio? Trívio são as artes liberais, que trabalhava no bloco da gramática. Então tudo começa pelo domínio da linguagem, depois ia para a lógica, dialética e por fim retórica. Lidar com a retórica também é lidar com a oratória. Vamos colocar aqui, vamos incutir também a oratória. Então, veja, antes de eu ter um desenvolvimento lógico, ter um desenvolvimento dialético e saber persuadir retoricamente as pessoas na minha linguagem falada, por exemplo, se eu não tiver o domínio da linguagem, vai ter falhas no bloco da lógica dialética e no bloco da retórica e da oratória, né? Então, se você não se interessar se você, por exemplo, eu gosto de estudar alguma coisa no pensamento teórico, seja a filosofia ou alguma ciência particularizada. Gosto de estudar história, gosto de estudar sociologia, gosto de estudar física, matemática. Se você não tiver o domínio da linguagem, a sua percepção lógica, dialética e a sua oratória, a sua retórica fica prejudicada. Então você precisa ter os alicerces, isto é, você precisa da base. Então esse é o ponto. Então, a base que eu quero trazer aqui, eu quero trazer a partir de uma característica cristã. Então olhar para o português não só como um estudo meramente conceitualizado, mas olhar para o português, para o nosso idioma, com um aspecto elementar. Existe uma linguagem, e essa linguagem não é por acaso. Então vamos incutir teologia, vamos incutir cosmovisão cristã, vamos incutir no nosso curso filosofia cristã. Porque tudo, a partir da própria leitura escriturísticas, tudo começa pela palavra. Voz de Deus, letra escrita, verbo que se fez carne, que a gente vai na letra e vê lá a letra dando testemunho, e a proclamação. O ápice da proclamação, como cristão, é a pregação do Evangelho, é a anunciação de Cristo. Então veja como, por exemplo, a esfera da igreja é importante. Nenhuma esfera tem esse papel de proclamar Cristo como a igreja tem. É uma esfera muito importante para a sociedade, aquilo que Jesus disse, né? Ser sal da terra. O que é ser sal? Ser sal possui 2 características. A característica sápida. O que é sápida? Sápido ou sápida significa aquilo que dá sabor. Então, o sal dá sabor aos alimentos e também, se você parar para analisar, o sal também tem a característica de preservar. Pega, por exemplo, um pedaço de carne, isso acontecia muito antigamente, coloque sal, muito sal, e deixe, por exemplo, em um varal, como fazia-se antigamente, né? O sal vai preservar daquela carne. Então veja como a igreja é importante. E para a gente ter um papel muito proeminente na vida de modo geral, a gente precisa ter o domínio da linguagem. A gente não pode ficar preso ao fideísmo. Temos que usar a nossa razão. Jonas Madureira, citando Chesterton, ele disse isso: nós não somos nem balões nem toupeiras. Somos como árvores. Estamos presos aqui na vida empírica, na vida real, mas estamos indo aos céus. Então isso é muito, muito importante. E para mim, ter um desenvolvimento na vida como um todo, eu preciso do domínio da gramática, isto é, do domínio da linguagem. Então veja que na tradição hebraica, como eu acabei de ler, o Antigo Testamento era passado, vamos dizer, as histórias era passada oralmente. Depois, com o desenvolvimento da escrita, tudo aquilo passou a ser escrito. Que é isso que a gente vai ver no próximo slide, né? Então veja lá. Então, do boca em boca a escrita dos símbolos enigmáticos. Aí vem a pergunta: Anderson,
onde começou a escrita? Qual foi o lugar fixo que começou a escrita? Eu coloquei, né, dois termos. A escrita, o A que vem de negação e escrita. Então, no princípio, como eu coloquei no slide, não havia palavra escrita. Havia somente palavra falada. Aí houve todo um desenvolvimento, um desvelamento lá na antiguidade, por meio da graça comum de Deus. Depois eu posso explicar isso. A graça comum lida justamente com Deus usando todos os indivíduos, inclusive os ímpios. Então, por meio da graça comum, Deus usou dois espaços geográficos, vamos dizer assim, né, para trazer o desenvolvimento da escrita, que são os sumérios, lá na Mesopotâmia, e também os egípcios, têm um papel muito proeminente e importante. Então, como eu coloquei no slide, a escrita. O primeiro sistema de escrita foi com os sumérios mesopotâmicos, que é conhecida, como você pode ver no slide, como escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme. Depois os egípcios, depois os egípcios com seu sistema de escrita hieróglifos. Hieróglifo é muito parecido, né, se a gente parar para analisar. A diferença é que há o uso de imagens, por exemplo, de animais. Mas você pode ver aí no slide, existe aí a escrita cuneiforme, a seta apontando, né? E a escrita hieróglifa, ou os escritos hieróglifos. Então, aqui começou a escrita. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é arrebatador. O homem descobriu a escrita. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Então vamos lá. Para você ter uma noção geográfica, deixa eu botar isso em imagenzinha, para você poder ver, né? Então veja lá. Deixa eu só aumentar aqui. Veja lá. A história, é porque eu falei ali do Antigo Testamento. A história de todo o Antigo Testamento se passou no Fértil Crescente. Como eu tinha dito no primeiro slide, né? Foi um período de 1000 anos. Né? Essa luazinha aí, né? Essa meia lua que você está vendo, deixa eu pegar aqui minha água. Foi aí que aconteceu toda a história do Antigo Testamento. Aí. O termo que a historiografia, né, usa é o termo o crescente fértil. Então, não sei se você está enxergando muito bem, está pequeno, né, mas dá para ver. Existe um nome grande em caixa alta, letra maiúsculas. Mesopotâmia. Então foi aí na Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia é muito importante para o início das civilizações. Na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, surge a escrita. Então, isso é muito proeminente. Eu coloquei também aí a setinha, né, a seta do crescente fértil até a Fenícia. A Fenícia também é proeminente, por exemplo, para o alfabeto. Os fenícios e os gregos são muito proeminentes, tanto que a raiz do nosso alfabeto é tripartídica. São 3 influências. Claro, o latim, porque não tem como lidar com o português sem o latim. E tem a influência aí fenícia e grega. Então os fenícios foram um dos primeiros a desenvolver, por exemplo, um alfabeto. Então essas tradições, Suméria, Egito, Fenícia, a Grécia, são os latinos ou os romanos, né? O português é uma língua românica, são basilares aí para a linguagem que entendemos hoje como português. Então vamos lá. Agora chegamos no ponto introdutório. Anderson, por onde começar a estudar gramática?
veja que a gente precisa caminhar do ponto inicial. Então aqui é muito importante. Então essa é a pergunta. Por onde eu começo? Por onde eu começo a estudar português? Então vamos continuar para a gente poder entender. Então vamos lá. Veja que a base para a gente poder caminhar no idioma a qual nós falamos aqui no Brasil, português, começa entendendo as letras. Não tem como eu estudar um idioma sem começar as bases elementares, né? E nós vamos ter aí as vogais, semivogais e consoantes. E o Y, que tem uma característica bem importante vindo da Grécia, né? Conhecido como iota. Eu vou explicar aqui a fonética. Aqui você tem que memorizar a fonética. O que é a fonética? Fonética é a sonorização. Veja que eu estou falando palavras. Palavras estão saindo da minha boca. Então você tem que compreender aquilo que sai da sua boca. Por isso que você tem 2 ouvidos. Então é muito importante você usar a sua subjetividade, a sua cognição racional. Você é um ser humano racional, você pensa. Até mesmo se você não sabe ler, se você for um analfabeto funcional, você vai entender isso. Você vai entender que palavras saem da sua boca. E você tem 2 ouvidos que vão compreender sonoramente aquilo que você está falando. E aquilo que você está falando são palavras, e essas palavras possuem letras. Então, a primeira característica para a gente entender vogais é a fonética, isto é, o som. Então, são 5 vogais. A, E, I, O, U. Eu não vou aqui ficar preso a isso, até porque isso aqui é base, né? As crianças que estudam isso aqui. Mas para a gente poder caminhar, a gente precisa ir pelas raízes, né? Então, o A, o E, o I, o O e o U são, de modo geral, conhecida como vogais. Só que dentro dessa generalidade vocálica ou do conteúdo geral das vogais, nós vamos encontrar as vogais, vamos dizer, fortes e as vogais fracas, sonoramente, numa palavra. E as vogais que têm numa palavra um som fraco, é conhecida como semivogais. Quais são as semivogais? São 2, como você pode ver aí no slide. O I e o U. Então compreenda isso. A, E, U. I, U. I, U, semivogais. A, E, U. A, E, O, melhor dizendo, vogais. De modo geral, todas são vogais. Mas existe essa distinção quando a gente vai analisar uma palavra. A gente vai estudar agora, daqui a pouco, encontro vocálico. Na verdade, acho que é no próximo slide. Nos próximos slides, melhor dizendo, né? Então, compreendeu isso? Vogal. A vogal tem uma característica sonora. Isto é, fonética. Quando eu digo fonética, eu digo som. Então, preste atenção no som. Preste atenção no som. O que vai distinguir vogal de semivogal é, lá no encontro vocálico, né? É a sonorização. É o som que sai da minha boca. Tá entendendo? Então isso é muito importante. Então as consoantes são aquilo que a gente também denomina aí no abecedário, né? Então não vou me alongar nas consoantes. E junto com as vogais, as consoantes formam aí o abecedário, né? O nosso ABC. E por fim, há o iota, que, por causa da raiz grega, é uma vogal, o iota. Mas acaba adentrando, vamos dizer, de modo arrombando, vamos dizer que a letra Y entra no nosso alfabeto, quase que de modo
dando, né, vamos dizer assim, cotoveladas, arrombando a porta. É bem interessante. Mas temos que colocar no nosso abecedário a letra Y. Então, compreendeu isso? A, E, I, O, U são as vogais, e dentro dessas vogais, de modo geral, possui duas semivogais. I e U. Isso vai ser importante para você compreender os próximos passos. Então, vamos lá. Eu quero contar agora uma historinha bem interessante de cada letra. Veja que cada letra possui uma história. Por exemplo, a letra A é derivada da letra alfa. A letra alfa possui toda uma simbologia. Como assim, Anderson? Você conhece a Bíblia. Lá no livro de Apocalipse, João vai usar essa simbologia do alfabeto grego. Ele vai pegar duas letras, a primeira e a última, e vai dizer: Jesus é o alfa, isto é, o início, porque é a primeira letra, né? E o ômega, ou seja, Jesus é o fim. Jesus é o começo de tudo e o fim de tudo. Então a letra A possui toda uma história, tem uma origem, etimologicamente falando, do grego, e tem toda uma simbologia na letra A. A letra E tem origem na letra fenícia Ren, provavelmente se pronuncia assim, não sei se essa é a forma correta, até porque eu não estudei o idioma fenício, esse idioma da antiguidade, né? E tem essa proeminência de falar como uma espécie de H aspirado, né? Como eu coloquei no slide. Então, por que eu falei, por exemplo, lá da Fenícia, do alfabeto fenício, da Suméria, mesopotâmica, lá dos egípcios? Porque aqui é a história da linguagem se desenvolvendo. Quando a escrita, quando Deus, por meio da graça, deu sabedoria para o ser humano desenvolver a escrita, isso foi revolucionário. A letra I também tem origem fenícia, a letra O tem a sua origem com os fenícios também, né? E a letra U também tem a origem fenícia e grega. Então veja que o nosso idioma é formado por letras que têm uma raiz do fenício e grega, e mais posteriormente do latim. Então lidar com o nosso idioma é olhar para toda essa história. Então não é um idioma jogado aí. Tem toda uma história por trás. Então isso é muito importante para a gente compreender. Então quando você usa as palavras e essas palavras possuem letras, entenda isso. Você está dentro de uma história. Agora chegamos no nosso ponto, né? Eu vou tentar colocar minha fotinha para você poder ver todo o slide. Lembra que eu falei? Eu falei que existem as vogais e as semivogais. Vogais A, E, I, O, U. Semivogais I, U. Para você ter a compreensão das classificações vocálicas numa palavra, você tem que compreender, como eu falei, o som. É isso que a gente vai ver agora. Então, o primeiro ponto para você se desenvolver na gramática portuguesa é entender o encontro vocálico. Encontro, tá autoevidente a palavra, né? Encontro vem de reunião, de ajuntamento, de agrupamento. A palavra vocálico vem de vogal, encontro das vogais. E o português, o termo técnico que as gramáticas vão usar é encontro vocálico. O que é o encontro vocálico? É o encontro das palavras, ou melhor, é o encontro das letras numa palavra. Das letras vocálicas, né? Ou das vogais. E o português classifica esses encontros em 3 aspectos, como você está vendo aí no slide. O primeiro aspecto é o hiato. A palavra hiato vem de separação. Por exemplo, quando o Agostinho disse que ele não entende o amor de Cristo para com ele usa uma palavra bem interessante. Existe um hiato entre mim e a cruz.
que eu não consigo entender. Tal amor. Esse amor é tão grande que eu não consigo chegar perto a nível cognitivo compreensivo. Então, hiato vem de separar-se. Hiato vem de separar-se. Então, o que é o hiato? Dentro do aspecto, da característica do encontro vocálico. Hiato é a união. Eu estou meio gripado, me perdoe. O hiato é a união de duas vogais faladas separadamente. Eu botei 2 exemplos. Rainha e saúde. 2 palavras, né? Rainha e saúde. Rainha. Quando você faz a separação silábica, você vai perceber que o I... E o que o I é, Anderson? O I é uma semivogal. O I aparece aqui como uma semivogal isolada. Na separação silábica. Então veja. Rainha. Então é uma palavra aqui que possui 3 sílabas. Rainha. Na própria sonorização você percebe essa definição tripartídica. Rainha. Entenderam? Então é isso. Rainha. Saúde. Então, o encontro vocálico acontece toda vez que dentro de uma palavra 2 vogais se encontram. 2 vogais se encontram. E essa vogal, quando ela se encontra e na separação silábica ela se separa, a gramática portuguesa vai chamar isso de hiato. Hiato. Então, compreenderam? Agora vamos lidar com o ditongo. O que é o ditongo? O dia aqui vem de díada. Díada é 2. Oposição. Dualidade. E o ditongo também é o encontro de 2 vogais. 2 vogais. E pode ter uma característica crescente ou decrescente. Lembra que eu falei para vocês? Você tem que gravar a sonorização. Prestar atenção com os ouvidos. Com os ouvidos. O som que sai da sua boca. É aqui que você vai perceber se o ditongo é crescente ou decrescente. Crescente que cresce, decrescente que diminui. Então, o que é o ditongo? É a união de 2 vogais faladas de uma vez só. Lembra? No hiato, eu não falo as 2 vogais de uma vez só. Eu isolo o I do A. Rainha. Então, ao encontro vocálico, A. Mas na separação silábica, eu separo o A do I. Compreenderam? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no grupo que eu coloquei vocês e eu vou tirando as dúvidas, né? Mas eu estou sendo bem didático, usando uma linguagem bem simples para você entender. Então vamos usar os exemplos de um ditongo crescente e de um ditongo decrescente. Exemplo de ditongo crescente, que cresce. Mário, a palavra, o nome, né? O nome, Mário. Que lá nas classificações gramaticais, que a gente vai estudar também, é um substantivo. O que é substantivo, Anderson? É tudo aquilo que eu nomino na realidade. Garrafa d'água. Se eu for fazer uma análise sintática, garrafa d'água. Essa é uma oração simples. É uma oração simples. A garrafa está com água. O que está com água? Garrafa. Então o sujeito dessa oração simples é garrafa. E essa garrafa possui um predicado. Água. Por quê? Porque, filosoficamente falando, a água não faz parte do ser da garrafa. Eu tenho que me levantar e colocar água nessa garrafa. Mas essa garrafa possui toda uma estrutura dela mesma. Até a cor verde aqui é um predicado da garrafa. Isso é filosofia, isso não é meramente português. Então por isso que a filosofia é muito importante. A gente não pode ficar preso
as terminologias apenas gramaticais. Temos que colocar filosofia no meio, né? Mas não vou entrar nisso, a gente vai estudar isso posteriormente. Não se preocupe em pormenorizar esses assuntos agora. Temos que ter a base, né? Então, exemplo, Mário. Por que, Anderson? Porque a palavra, o nome, Mário, esse substantivo, Mário, é um ditongo crescente. Por quê? Provavelmente você já pode pegar aí no slide, né? Mas eu vou explicar. Mário é um ditongo crescente porque, primeiro, há o encontro vocálico que não se separa, não é um hiato. O I e o A na palavra Mário não se separam. E lembra que eu falei que você precisa prestar atenção na sonorização das vogais? Então existem as vogais fortes e as vogais fracas. E as vogais fracas é conhecida dentro da gramática como semivogais. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Memorizou isso? Já foi. Então é crescente porque começa fraco com o I, porque o I é semivogal, e termina forte com o O. Então começa fraco com o I, Mari, e termina forte com o O. Mario. 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 Então veja, presta atenção na forma que a palavra sai da sua boca. É aqui que você vai pegar. Se é, por exemplo, de ditongo crescente ou decrescente. Outra palavra. Se-ri-e. 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 Série. Série. Mario. E o ditongo decrescente? Começa forte e termina fraco no encontro vocálico, né? Ó. Pá, e. Pá, e. O. Inverte, não é isso? Então, ó. O. Pá, e. Então começa forte o A, a vogal A, e termina fraca com a vogal, a semivogal, né? E. Quer passar, meu filho? Pode passar. Né? Meu filho tá aqui. Dá pra sair? Vem passar por, pode passar por aqui. Ai. Perdoa, pessoal. Bom dia, como é que tá? Liga a televisão, deixa baixinho, viu? Então, voltando. Vaidade. É outro ditongo decrescente. Começa forte e termina fraca. O crescente começa fraco e termina forte. Então, vaidade. Então, a palavra vaidade possui um encontro vocálico, que é um ditongo, só que é um ditongo decrescente. Anderson, mas tem palavras que também possuem mais de uma vogal. O português, a gramática vai chamar isso de tritongo. Tritongo. O que é o tritongo? É a reunião de uma semivogal. O que é a semivogal? I, U, lembra? Mais uma vogal. Mais uma vogal. E depois o encontro de outra semivogal. No caso, 3, né? Exemplo, Anderson. Usa o exemplo aí. O slide está mostrando. Enxaguei. Veja que tu pronuncia nessa palavra enxaguei U. Tem palavras que você não pronuncia, né? Por exemplo, quer. Quando você usa a palavra quer, você não pronuncia o U. A gente vai entender também o porquê da não pronunciação.
Outra palavra iguais ao encontro vocálico, que é na gramática um tritongo. O U, o A e o I. Então, ó, veja. Igua começa fraco. Is. Iguais. Então, quando você chega no A, há uma acrescência. Quando você chega no I, há uma decrescência. Você precisa ter uma sensibilidade auditiva para você compreender. Por isso que eu falei, estudar português nas suas bases é ter uma compreensão auditiva naquilo que sai da sua boca, as palavras que saem da sua boca, né? Então, isso é muito, muito importante. Muito, muito importante. Então, vamos dar continuidade, né? Anderson. As palavras possuem vogais e possuem consoantes. E quando as consoantes se encontram? Há também uma terminologização gramatical. É o encontro chamado de encontro consonantal. A palavra consonantal nasce justamente da outra palavra, consoante. É uma nomenclatura técnica. Encontro consonantal, encontro vocálico. Então, seguindo a mesma lógica, porém com alguns aspectos diferentes que a gente vai ver aqui agora. Se há um encontro vocálico, em palavras também há um encontro consonantal. Exemplo, palavra. A palavra, para ser redundante, né? Existe um encontro consonantal, que é o encontro da palavra, da consoante, né, melhor dizendo, V e R. Palavra. Outra palavra, crime, cobra, substantivo, adjetivo, terra, lenha, Guilherme. Só que você tem que prestar atenção que há encontros consonantais que não se pronuncia todas na sua fonética, na sonorização que sai da sua boca, não se pronuncia todas as consoantes. Por exemplo, vou usar o exemplo da palavra, ou do crime. Veja, quando eu falo crime, eu percebo já intuitivamente, pelo meu ouvir, que eu estou falando. Está saindo da minha boca. A letra C e a letra R. Crime. Mas na terra não sai o som de dois R's. No encontro consonantal da letra N com a letra H, não sai o encontro. Melhor, não sai o som do H e do N. Ou do N e do H, melhor dizendo, né? Na palavra, no nome, né, Guilherme, não sai. Diferente de Guilherme, veja, mi. Sai o som mi. Mas não sai o LH. O português, a gramática vai chamar isso de dígrafo. Então, vocês têm que memorizar esses termos técnicos. Isso é muito importante. Mas intuitivamente você já vai captando, né? O que é encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo. Em quase todos os encontros consonantais, você vê a pronunciação das consoantes. Mas há palavras que tem duas consoantes se encontrando, ou até três, como no caso do substantivo, que pode ter, ou melhor, o dígrafo é o encontro de dois, né? O dígrafo é o encontro de duas consoantes que se pronunciam de uma só vez, e há palavras que possuem três consoantes e que se pronuncia dentro de uma fonética. Então pega isso aqui. Encontro consonantal e dígrafo. Dígrafo e encontro consonantal. Como eu coloquei aí, ó, a observação. Dígrafo é o encontro, não coloquei aí, né? Dígrafo é o encontro de duas letras que representa
um som só. Quando eu falo terra, o ra é um som só. Quando eu falo lenha, o nha é um som só. Quando eu falo guilher, o lhé é um som só. Diferente de guilherme, ermi, adjetivo, substan, substan, st. Cobrar. Se você fala as letras consonantais. Brar, crer, palavra. Então, é só você prestar atenção naquilo que sai sonoramente da sua boca e preste atenção de modo auditivo, né? Outro ponto para você aprender, a gente falou do encontro vocálico e do encontro consonantal. Então grave isso. Que de fato vai lidar ali com o abecedário, né, do nosso idioma. Você já pôde perceber que eu estou usando aqui separações silábicas para você poder entender, né? Então isso é muito importante. No português existe 4 definições silábicas. O que é classificação silábica, Anderson? Ou classificações silábicas? É a classificação de uma palavra onde eu vou perceber as sílabas. Por exemplo, a palavra silábicas. Veja, silabicas. Silábicas. Então possui aí 4 sílabas. Então vamos lá. No nosso idioma, há palavras que são conhecidas como monossílabas. Mono vem esse prefixo mono vem do grego, que significa um. São palavras com uma sílaba só. Exemplo: sal, réu, fé, pneu. Pneu. Não se separa. Então, há apenas uma sílaba. Dissílaba, vem de 2, do grego, né? E a dissílaba são palavras com 2 sílabas. Rua, casa, vício. Trissílabas, seguindo a mesma lógica, são palavras que possuem 3 sílabas. Caveira, cômodo, rainha, possui 3 sílabas. E a polissílabas. A palavra poli vem do grego, que significa vários, muitos. Palavras com várias sílabas. Inteligência. Então veja, quantas sílabas tem na palavra inteligência? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas. Então, passou de 3 sílabas, é classificado como uma polissílaba. A outra palavra, caprichoso. Caprichoso, que é um adjetivo, né? Quando você chega para alguém e fala: Anderson, você é caprichoso, está dando essa aula de modo bem caprichado. Você está me adjetivando. É um adjetivo. Integridade. Integridade. Quantas sílabas? 5 sílabas. Então, passou de 3 sílabas, é classificado na nossa gramática como polissílaba. Então, pegue isso. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílabas, depois de 3 sílabas, é classificado como polissílabas. Então, isso é importante para você entender. Então, memorize isso. As vogais, semivogais. Depois memorize o encontro vocálico e o encontro consonantal. E tente memorizar as classificações silábicas. Aqui está o ponto para você ir se desenvolvendo. Agora vai atingir um certo nível de complexidade, mas dá para entender. É isso aqui, não tem grilo. Veja que o tempo todo eu estou falando da fonética, né? Fonética, forma sonora de uma palavra. Quando eu uso o termo tonicidade, é nesse sentido. É a forma falada. A palavra sozinho.
Possui quantas sílabas? Possui 3 sílabas. Há o encontro vocálico aqui nessa palavra? Não. O S está junto do O e do Z. O I está junto do Z e do N. E o O está junto do H. Então não existe encontro vocálico, melhor dizendo. Né? Não existe encontro vocálico. Mas existe encontro consonantal. O N e o H. Sozinho. Sozinho. Nho é o quê? É dígrafo. Lembra lá? Por quê? Porque eu não pronuncio essas duas consoantes. Sozinho. Então veja que cada sílaba que eu falei é o quê? Voltando lá o outro slide, é uma trissílaba. A palavra sozinho, né? Então veja que o sol, o zi e o nho possuem tonicidades. Isto é, possui uma sonorização saindo da minha boca. Som. Então, tonicidade é a intensidade sonora da sílaba. O que é sílaba? É a separação silábica de todas as palavras. Todas as palavras de nosso idioma é passível de separação silábica. Todas. Qualquer uma. Então, numa palavra, a gente vai encontrar 3 intensidades silábicas. 3. Que o português vai classificar como tônico, átona e subtônica. Tônica é a sílaba falada com maior intensidade. Lembra lá do ditongo, crescente, decrescente? Segue essa mesma lógica. É a sonorização. No ditongo, crescente, nós vamos ver começando fraco e terminando forte. Decrescente, ao contrário, né? Só aí você inverter. Então, seguindo a mesma lógica da fonética, do som que sai da minha boca, a tonicidade silábica lida justamente com isso. Então, a sílaba mais forte na separação silábica, em qualquer palavra que eu analisar, é conhecida como sílaba tônica. É a sílaba falada com maior intensidade sonora. A átona é a sílaba falada com menor intensidade sonora. E subtônica, melhor dizendo, perdoe, é a sílaba falada com intensidade intermediária. Ou seja, não é nem maior nem menor. É conceito médio. É intermediário. É mediana. Vamos fazer uma análise de tonicidade silábica dessa palavra sozinho. Isso você pode fazer com outras palavras. E você pode pegar e fazer exercícios. Sozinho. Você pega qualquer palavra e separa silabicamente. Você vai pegar uma palavra e vai separá-la e vai perceber de modo sonoro, aquilo que sai da sua boca, quais são a sílaba tônica, a sílaba atônica e a sílaba subtônica. Então veja. Sozinho. Vou repetir. Sozinho. Sozinho. Pegou? Sozinho. Novamente. Sonorização. Fonética. Preste atenção naquilo que você ouve. Sozinho. Veja que nho cai. E o só fica intermediário. E o zi sobe. Novamente. Sozinho. Sozinho. Vou usar as duas mãos. Zinho. Caiu. Pegou? Então é isso. Aí vem as classificações técnicas. O só, por ela ser sonoramente intermediária, nem fraca e nem forte,
ela é classificada como subtônica. É a sílaba subtônica. O zi possui maior intensidade. Então deve ser classificada como tônica. Então a sílaba tônica da palavra sozinho é o zi. É a sílaba zi. E o nho é a sílaba átona. Por quê? Porque possui uma sonorização de menor intensidade. Então todas as palavras possuem tonicidades sonoras que a gente percebe as sílabas maiores, sílabas intermediárias e sílabas menores. Pegou isso? Também isso é importante. Agora, você prestou atenção. Sílaba tônica, sílaba falada com maior intensidade. Grave isso aqui. Vou repetir novamente. Qual é a sílaba tônica da palavra sozinho? Zi. E o que é uma sílaba tônica? É uma sílaba com maior intensidade silábica numa palavra. Aqui, na palavra zi, ao encontro de uma consoante, o Z, com uma vogal, isto é, semivogal, o I. Veja que o Z que vai dar essa tonicidade forte para a sílaba zi. Zi. Mesmo o I sendo uma semivogal. Mesmo o I sendo uma semivogal. Pegou isso aí? Sílaba tônica. Grave isso na mente agora que você vai entrar em outro ponto para você entender a classificação da sílaba tônica. Então, não precisa memorizar agora a átona e a subtônica. Preste atenção apenas na sílaba tônica. Isto é, a sílaba falada com maior intensidade numa palavra, quando você faz a separação silábica. Então, classificação da sílaba tônica. Existe três. A primeira é chamada de oxítona, que é a última sílaba mais forte de uma palavra. Então, oxítona são palavras cuja sílaba mais forte é a última. Eu usei exemplos aí. Jaca. 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 Busca-pé. Dá para você fazer uma análise de tonicidade silábica nessas palavras, né? Por exemplo, busca-pé. Bus é o quê? É subtônica. Busca-pé. O K, a sílaba K, é o quê? É uma átona. Porque possui uma sonorização menor do que as outras sílabas. E pé é a sílaba tônica. Ou seja, é a sílaba falada com maior intensidade. Outro ponto para você aprender, a gente falou do encontro vocálico e do encontro consonantal. Então grave isso. Que de fato vai lidar ali com o abecedário, né, do nosso idioma. Você já pôde perceber que eu estou usando aqui separações silábicas para você poder entender, né? Então isso é muito importante. No português existe 4 definições silábicas. O que é classificação silábica, Anderson? Ou classificações silábicas? É a classificação de uma palavra onde eu vou perceber as sílabas. Por exemplo, a palavra silábicas. Veja, silabicas. Silabicas. Silábicas. Então possui aí 4 sílabas.
Então vamos lá. No nosso idioma, há palavras que são conhecidas como monossílabas. Mono vem esse prefixo mono vem do grego, que significa um. São palavras com uma sílaba só. Exemplo: sal, réu, fé, pneu. Pneu. Não se separa. Então, há apenas uma sílaba. Dissílaba vem de dois, do grego, né? E a dissílaba são palavras com duas sílabas. Rua, casa, vício. Trissílabas, seguindo a mesma lógica, são palavras que possuem três sílabas. Caveira, cômodo, rainha, possui três sílabas. E há polissílabas. A palavra poli vem do grego, que significa vários, muitos. Palavras com várias sílabas. Inteligência. Então veja, quantas sílabas tem na palavra inteligência? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas. Então, passou de 3 sílabas, é classificado como uma polissílaba. A outra palavra, caprichoso. Caprichoso, que é um adjetivo, né? Quando você chega para alguém e fala: Anderson, você é caprichoso, está dando essa aula de modo bem caprichado. Você está me adjetivando. É um adjetivo. Integridade. Integridade. Quantas sílabas? 5 sílabas. Então, passou de 3 sílabas, é classificado na nossa gramática como polissílaba. Então, pegue isso. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílabas, depois de 3 sílabas, é classificado como polissílabas. Então, isso é importante para você entender. Então, memorize isso. As vogais, semivogais. Depois memorize o encontro vocálico, o encontro consonantal. E tente memorizar as classificações silábicas. Aqui está o ponto para você ir se desenvolvendo. Agora vai atingir um certo nível de complexidade, mas dá para entender. É isso aqui, não tem grilo. Veja que o tempo todo eu estou falando da fonética, né? Fonética, a forma sonora de uma palavra. Quando eu uso o termo tonicidade, é nesse sentido. É a forma falada. A palavra sozinho possui quantas sílabas? Possui 3 sílabas. Há o encontro vocálico aqui nessa palavra? Não. O S está junto do O e do Z. O I está junto do Z e do N. E o O está junto do H. Então não existe encontro vocálico, melhor dizendo. Né? Não existe encontro vocálico. Mas existe encontro consonantal. O N e o H. Sozinho. Sozinho. Nho é o quê? É dígrafo. Lembra lá? Por quê? Porque eu não pronuncio essas duas consoantes. Sozinho. Então veja que cada sílaba que eu falei é o quê? Voltando lá o outro slide, é uma trissílaba. A palavra sozinho, né? Então veja que o sol, o zi e o nho possuem tonicidades. Isto é, possui uma sonorização saindo da minha boca. Som. Então, tonicidade é a intensidade sonora da sílaba. O que é sílaba? É a separação silábica de todas as palavras. Todas as palavras de nosso idioma é passível de separação silábica. Todas. Qualquer uma. Então, numa palavra, a gente vai encontrar 3 intensidades silábicas. 3. Que o português vai classificar como tônico, átona e subtônica. Tônica é a sílaba falada com maior intensidade. Lembra lá do ditongo, crescente, decrescente? Segue essa mesma lógica. É a sonorização. No ditongo crescente, nós vamos ver começando fraco e terminando forte. Decrescente, ao contrário, né? Só aí você inverter.
Então, seguindo a mesma lógica da fonética, do som que sai da minha boca, a tonicidade silábica lida justamente com isso. Então, a sílaba mais forte na separação silábica, em qualquer palavra que eu analisar, é conhecida como sílaba tônica. É a sílaba falada com maior intensidade sonora. A átona é a sílaba falada com menor intensidade sonora. E subtônica, melhor dizendo, perdoe, é a sílaba falada com intensidade intermediária. Ou seja, não é nem maior nem menor. É conceito médio. É intermediário. É mediana. Vamos fazer uma análise de tonicidade silábica nessa palavra sozinho. Isso você pode fazer com outras palavras. E você pode pegar e fazer exercícios. Sozinho. Você pega qualquer palavra e separa silabicamente. Você vai pegar uma palavra e vai separá-la e vai perceber de modo sonoro, aquilo que sai da sua boca, quais são a sílaba tônica, a sílaba atônica e a sílaba subtônica. Então veja. Sozinho. Vou repetir. Sozinho. Sozinho. Pegou? Sozinho. Novamente. Sonorização. Fonética. Preste atenção naquilo que você ouve. Sozinho. Veja que nho cai. E o só fica intermediário. E o zi sobe. Novamente. Sozinho. Sozinho. Vou usar as duas mãos. Zinho. Caiu. Pegou? Então é isso. Aí vem as classificações técnicas. O só, por ela ser sonoramente intermediária, nem fraca e nem forte, ela é classificada como subtônica. É a sílaba subtônica. O zi possui maior intensidade. Então deve ser classificada como tônica. Então a sílaba tônica da palavra sozinho é o zi. É a sílaba zi. E o nho é a sílaba átona. Por quê? Porque possui uma sonorização de menor intensidade. Então todas as palavras possuem tonicidades sonoras que a gente percebe as sílabas maiores, sílabas intermediárias e sílabas menores. Pegou isso? Também isso é importante. Agora, você prestou atenção. Sílaba tônica, sílaba falada com maior intensidade. Grave isso aqui. Vou repetir novamente. Qual é a sílaba tônica da palavra sozinho? Zi. E o que é uma sílaba tônica? É uma sílaba com maior intensidade silábica numa palavra. Aqui, na palavra zi, ao encontro de uma consoante, o z, com uma vogal, isto é, semivogal, o i. Veja que o zer que vai dar essa tonicidade forte para a sílaba zi. Zi. Mesmo o i sendo uma semivogal. Mesmo o i sendo uma semivogal. Pegou isso aí? Sílaba tônica. Grave isso na mente agora que você vai entrar em outro ponto para você entender a classificação da sílaba tônica. Então, não precisa memorizar agora a átona e a subtônica. Preste atenção apenas na sílaba tônica. Isto é, a sílaba falada com maior intensidade numa palavra, quando você faz a separação silábica. Então,
classificação da sílaba tônica. Existe três. A primeira é chamada de oxítona, que é a última sílaba mais forte de uma palavra. Então, oxítona são palavras cuja sílaba mais forte é a última. Eu usei exemplos aí. Jaca. 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 Busca-pé. Dá para você fazer uma análise de tonicidade silábica nessas palavras, né? Por exemplo, busca-pé. Bus é o quê? É subtônica. Busca-pé. O K, a sílaba K, é o quê? É uma átona. Porque possui uma sonorização menor do que as outras sílabas. E pé é a sílaba tônica. Ou seja, é a sílaba falada com maior. A palavra busca-pé possui toda essa dimensão aí fonética bem interessante, né? Outra palavra, lençol. Lençol, a sílaba tônica é a última. Consequentemente, a classificação é uma oxítona. Então, lembre disso. Toda palavra possui sílabas tônicas. E grave isso. Palavras que têm acento agudo em alguma vogal, ela já é classificada como a sílaba tônica daquela palavra. Jaca. Então, se você olhar para a palavra jaca, por perceber lá o acento agudo na vogal A, dessa sílaba K, você já pode intuir que essa palavra é uma oxítona. Por quê? Porque é a última sílaba na palavra jaca. Da mesma forma, busca-pé, da mesma forma, lençol. Entendeste? Paroxítona. Paroxítona são palavras cuja sílaba mais forte é a penúltima. Então, se na oxítona é a última, aí é só você fazer o segundo movimento. A paroxítona é a penúltima. Exemplo. Capela. Vamos fazer essa separação silábica? Pé-la. Cá, média. Pé, alta. Lá, baixa. Impróprio. Impróprio. Escravo. Escravo. Lápis. Lápis. Então, a sílaba tônica penúltima é classificada como paroxítona. Lembre, porque a sílaba tônica é a sílaba mais forte numa palavra. E como você percebe isso? Fazendo a separação silábica e percebendo de modo auditivo, pelos ouvidos, isso aí, qual é a sílaba mais forte. E já intuindo para você ficar o tempo todo prestando atenção, quando você perceber uma palavra escrita que há um acento agudo, você já pode intuir que ali é uma sílaba tônica. É a sílaba mais forte daquela palavra. E a última classificação da sílaba tônica é a proparoxítona. O que é a proparoxítona, Anderson? Seguindo o mesmo caminho. Se há uma última e uma penúltima, existe um antepenúltimo. Exemplo, olha para a palavra matemática. Veja aí a sílaba K, a sílaba T. Sílaba K é classificada aqui na ordem, né, como a última sílaba dessa palavra. A sílaba T é classificada como a antepenúltima nessa palavra. E o MA, que é a sílaba tônica dessa palavra, é classificada aí como antepenúltima. Só é você fazer um movimento aí de ordem numeral, ou série numeral, né?
Primeira, segunda, terceira. Então, proparoxítono. Repetindo, proparoxítonos são palavras cujo a sílaba mais forte é a antepenúltima. Vamos lá para os exemplos? Rápido. 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 O pi aqui é a mais forte, a mais fraca, vamos dizer assim, né? O Rá é a mais forte e o Do é intermediário. Rápido. Aí veja que cresce, ó. Rápido. O Do é forte, não tanto como a sílaba Rá. Matemática. Xícara. Agora aqui vai um macetezinho para você memorizar. Todas as proparoxítonas possuem acento agudo ou acento que possui, né, um acento agudo ou um acento circunflexo. Esse chapéuzinho que você está vendo aí é uma proparoxítona. Todas. Toda sílaba tônica antepenúltima tem acento agudo ou um acento circunflexo. Todas. Todas. Pega qualquer palavra aí onde a sílaba tônica é a antepenúltima. Ela vai possuir acento. Todas. Dá um Google aí e procure palavras onde a sílaba tônica é a antepenúltima. Ela vai possuir acento. Vou usar exemplo aqui das próprias palavras que eu usei aqui no slide. A palavra sílaba possui quantas vogais? 3. Qual é a antepenúltima? Si. Sílaba. Ela é a antepenúltima. Veja que ela possui acento agudo. A palavra tônica também. Tônica. A vogal tom é a mais forte e ela é a antepenúltima. Então ela vai possuir uma acentualização. A palavra que a gente pode encontrar no próprio slide, que eu não usei de exemplo, a própria palavra oxítona, veja aí, oxítona. 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 É uma palavra que possui quantas sílabas? Ela se classifica como polissílaba, porque possui mais de uma sílaba. Oxítona. O xi, oxi, xi é o quê? É a antepenúltima vogal. Ou melhor, a antepenúltima sílaba. Onde a vogal ou a semivogal I recebe acento agudo. Novamente, paroxítona. É a antepenúltima, não é? E você está vendo aí que ela recebe o quê? Um acento agudo. A palavra última que você viu aí, está no próprio slide, que eu não coloquei como exemplo. Última. Possui 3 sílabas. E a primeira sílaba dentro desse movimento silábico é conhecida aí como antepenúltima. E veja lá o recebe acento agudo. Penúltima, da mesma forma. Penúltima. O nu é antepenúltimo. E veja que recebe sílaba tônica. Então, a palavra sílaba é uma proparoxítona. A palavra tônica é uma proparoxítona. A palavra oxítona é uma proparoxítona. A palavra paroxítona é uma proparoxítona. E a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Veja, proparoxítona. Antepenúltima é uma proparoxítona. Então grave isso. Todas as palavras proparoxítonas possuem uma acentualização, um acento, ou agudo ou circunflexo. Isso aí você perceber, por exemplo, a palavra tônica. Possui o quê? Possui acento circunflexo. O famoso chapeuzinho, né? Então pega isso. A sílaba tônica é muito importante para você memorizar. Não sei onde eu coloquei minha água. Deixa eu pegar aqui. É muito importante para você memorizar. Para você avançar aí no estudo do português. Então é isso.
Próxima aula nós vamos entrar em algumas teorias e eu vou já abordar alguns pontos para você memorizar e você aplicar na sua vida diária. Mas comece estudando por essa base. Você só vai avançar no português se você tiver essa base aqui. Então você tem que entender o que é uma classificação silábica, você tem que entender o que é uma tonicidade silábica, você tem que entender o que é uma classificação de sílaba tônica, para você entender aqui o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Você tem que entender o que é um encontro consonantal, um encontro vocálico. E para isso você tem que entender as letras do seu idioma, que é o abecedário. E nesse abecedário vai possuir lá consoantes e vogais. E essas vogais possuem duas semivogais, o I e o U. Então veja que você vai caminhando devagarzinho e vai entendendo e vai atingindo níveis mais altos, mais altos, mais altos. Vai chegar ao ponto que você vai estar compreendendo tudo. Então se você compreendeu isso aqui, já é o primeiro passo. O primeiro passo foi dado. Agora é ir e continuar estudando. Isso vai te ajudar a ler a própria Bíblia, vai te ajudar a ler um livro, ter compreensão, vai te ajudar a falar melhor, vai te ajudar a compreender o outro de forma mais proeminente, vai te ajudar a se colocar em qualquer lugar, saber falar. Muita gente tem vergonha de falar, por quê? Porque não tem segurança na sua fala. Então, para você vencer esses obstáculos, você precisa começar pela base. Entender que os medievais fizeram. Eu não posso fazer nada se eu não dominar a linguagem. Então a gramática é muito importante. Então no nosso próximo encontro, eu irei abordar esses assuntos, porém sempre avançando. A próxima aula eu vou trazer aqui uma teoria bem importante, que é a teoria que eu desenvolvi a partir do Olavo de Carvalho. Aquilo que eu chamo de as 12 letraduras. Isso vai ser importante para você ter uma captação da literatura. Veja, a gente vai estudar português, vai. Nós vamos estudar o português, mas vamos estudar também literatura para a gente poder avançar no nosso idioma, na nossa linguagem. Então eu vou trazer as 12 letraduras principais e os 3 quadrantes. Eu vou explicar o que é isso e você vai ter uma compreensão muito mais aguçada do que é imaginário, literatura e como isso é importante para a sua vida, não só acadêmica, mas como um todo, né? Então, muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.